Olá, seja muito bem-vindo ao último programa Arte da Vida deste ano de 2016. Muitas coisas boas foram vividas, foram mostradas, compartilhadas aqui durante esse ano, coisas maravilhosas. E no nosso Brasil, coisas incrivelmente legais aconteceram também, não é verdade? Só que também muitas coisas tristes, muitas coisas ruins aconteceram. Sobretudo a questão da corrupção, que infelizmente é uma página vergonhosa na nossa história que está se revertendo. E para que isso se reverta de fato, cada um de nós precisa fazer efetivamente a sua parte. E é por isso que nós trouxemos aqui um pouco mais de detalhes a respeito de um projeto que se chama Rede pelo Bem para um Brasil Sem Corrupção, que realizou em Brasília, alguns dias atrás, um segundo evento dessa edição maravilhosa que promete muito ainda para o futuro do nosso país. Conheça agora um pouco mais de detalhes a respeito dessa bonita ação. Arte da Vida veio até Brasília para apresentar a você o projeto Rede pelo Bem para um Brasil Sem Corrupção. São diversas pessoas de diferentes religiões que se unem para orarem por um Brasil melhor. A edição de hoje tem como tema por frase inspirada no profeta Isaías, que diz: "Por amor de ti, ó Brasil, não me calarei." Padre Henrique, qual então é a missão desse projeto Rede pelo Bem? Olha, a maioria das pessoas tem princípios e valores comuns, que são princípios do bem, que significa todo mundo está insatisfeito e cansado com tanta corrupção. Todo mundo reconhece na família, mesmo naturalmente, o alicerce da sociedade e todo mundo sente que a vida tem que ser defendida em todas as suas expressões. Esses são os três alicerces da Rede pelo Bem. Nós temos todos os brasileiros, mas no mundo inteiro, no fundo, todas as pessoas do bem são muito mais, eu creio, daquelas que vão contra esses valores. Nós respeitamos aqueles que não têm as mesmas convicções, mas nós sentimos que precisamos juntar esta rede para não permitir que uma minoria se torne uma ditadura cultural em cima da maioria dos brasileiros. O Brasil tem 96% de pessoas com fé, várias crenças, mas todas as crenças têm realmente uma moral comum, graças a Deus, porque isso está escrito no coração do homem. Mesmo aquele que não tem crença, tem muitas pessoas ateias que têm convicção desses valores. Está escrito que esta palavra está dentro do nosso coração, não longe de nós. Não está acima de nós, nem longe de nós para não ser alcançada. Então o homem tem em si este bem. Nós trabalhamos, como você sabe, com traficantes, com prostitutas, com drogados. Nós vemos que as pessoas são boas, que as pessoas desejam o bem. Então, qual é a finalidade? Juntar-se para não permitir que uma minoria domine culturalmente e possa corromper a consciência das pessoas. E o que o tema dessa edição tem a ver com a situação do Brasil hoje? Olha, providencialmente nós marcamos esta data sem saber aquilo que ia acontecer. Então vocês sabem que nesses dias teve toda esta polêmica a respeito do aborto, esta delibera do Supremo Tribunal que não considera mais crime o aborto até o terceiro mês, ou pelo menos entrou neste momento este debate. Teve hoje aqui, sem saber, providencialmente, a votação sobre a possibilidade do aborto para pessoas, para crianças que poderiam nascer com deficiências mais graves. Foi belíssimo, teve uma deputada maravilhosa que falou mesmo, ela é uma deputada com deficiências físicas graves, ela disse: abortar as crianças que têm deficiência significa dizer que todos os brasileiros que têm algum tipo de deficiência não são considerados nesse país, são elemento de descarte, de lixo, não vale, a vida deles não constrói o país. Então nós não podemos banalizar a vida humana. Nós vemos que se nós não reagimos, este ataque do mal é cada vez mais violento, porque hoje ataca a dimensão da justiça, na corrupção, depois ataca a família, criando realmente uma ideologia que não existe, que não é natural, que não faz parte da natureza humana, e agora agride a vida. O Brasil tem condição de reagir. Existe uma promessa no Brasil de ser um país que poderá lhe dar um novo mundo, uma nova civilização. Que civilização exatamente? Do amor.
o tempo da misericórdia que nós proclamamos, em que o homem seja o centro e não a economia o centro. O Papa nesses dias tem falado de outra forma uma coisa muito forte, que nós estamos hoje dentro de um terrorismo da economia, do capitalismo, do dinheiro. Hoje não existe uma democracia, hoje existe uma dinheirocracia. A maioria dos políticos são eleitos a causa de envolvimento e investimento de dinheiro. Quer dizer, são poucos aqueles que são eleitos realmente por pessoas do bem. E por isso é importante que nós, como cristãos, católicos, evangélicos, também os judeus, os muçulmanos, nós que temos esses valores, os espíritas, que aborrecem o aborto tanto quanto nós, que nós juntos possamos realmente sonhar e não permitir que todo este mal possa contaminar e corromper as consciências. Eu creio no bem, eu creio que realmente vale a pena dar a vida para o bem e que o bem é mais forte do que o mal. Então, dentro disto, nós queremos que realmente podemos levantar a nossa voz, não ficar calados, mas ficar incomodados. Aqui também encontramos bastante jovens envolvidos já, decisivos para que a política no nosso país aconteça de maneira também mais justa. Letícia, qual é o papel do jovem hoje para a nossa política? Qual a contribuição de mudança para o nosso país? Dentro de todas as coisas que têm acontecido nos dias de hoje e também nesse evento, eu ficava pensando naquilo que eu sou diante da sociedade, né? Não simplesmente um número ou mais alguém, né? Mas eu me sinto impelida a acreditar, né, no meu país, a acreditar no futuro da sociedade, né? E por isso é importante a gente saber o nosso papel, né? De não simplesmente achar que os nossos valores são uma utopia ou que eu sou alguém movida por impulsos ou emoções, né? Mas que eu tenho valores e que eu vou lutar por eles, né? Então, diante da política e diante da sociedade, nos tempos de hoje, eu penso que o jovem tem que entender qual é o seu papel, né? E entender que na minha mão está o futuro do Brasil, né? Independente daquilo que eu faço, aquilo que é a minha profissão, né? Mas que eu, onde estou, por dentro da realidade, né? A par de tudo que tem acontecido, posso fazer a diferença, posso ser alguém melhor nos tempos de hoje, começando também nas pequenas coisas e acreditando nos valores, sim, que é possível, né? Nós não vivemos uma mentira, não é utopia, né? Nós somos capazes, temos força de lutar por ideais altos. Bom, a gente sabe que a democracia no país ela é formada por representatividade, né? E tendo em vista que o Brasil hoje é um país jovem, né? A maior parte da população brasileira é de jovens, né? Então é fundamental que o jovem vista a camisa do país, da nação, não só saindo para as ruas, né? E manifestando a sua opinião frente a todos os desafios que a sociedade enfrenta, mas sobretudo vindo para o Senado, vindo para Brasília e se unindo com outros jovens também, para que essa força jovem do país ganhe força e esse grito, né, que hoje fica entalado na garganta do jovem possa ser então escutado, né? Eu acho que o jovem tem papel essencial, fundamental na política do Brasil, com toda certeza. E a gente escuta muita gente por aí falando que a questão de política, futebol e religião não se deve discutir. E muita gente também fala que política e religião não devem se misturar. O que você pensa a respeito disso? Muita gente por aí tem essa opinião formada que religião e política não se misturam. Bom, eu penso que elas precisem se misturar e eu creio que o Papa Francisco também pense que isso seja um grande dever dos cristãos.
E é por isso que a gente traz para você agora aqui grandes detalhes muito interessantes de uma entrevista que a gente fez com alguns políticos nesse evento da Rede Pelo Bem, onde nós trouxemos aqui detalhes relevantes que eles têm realizado além da evangelização, além da religião, levando valores cristãos para as leis e para o processo da Câmara Federal em Brasília. Acompanhe. Muita gente não sabe que São João Bosco é padroeiro de Brasília. O santo sonhou com os paralelos 15 e 20 que dão justamente aqui. Na época, o santo via nessa terra uma terra que emana leite e mel e onde a justiça habitaria, coisa que não vemos acontecer atualmente. Com isso, podemos nos perguntar: qual a nossa parcela para que a política aconteça de maneira justa no nosso país? Flavinho, deputado federal, mas também missionário, conhecido já dos católicos. Flavinho, como tem sido então a sua atuação como deputado? Quais têm sido as suas maiores lutas nos últimos tempos? Bom, primeiro, antes que nada, Flavinho missionário e hoje deputado. Na verdade, eu não sou deputado, eu estou deputado. Sou missionário, sou evangelizador, esse é o ar que eu respiro. E como São Paulo, eu também digo, ai de mim se eu não evangelizar. Eu estou deputado por um desejo exatamente de transformar a minha pregação em prática. Aquilo que nós estamos ouvindo hoje aqui, de fazer da política exatamente, fazer com que a política exatamente seja a arte mais suprema do bem comum. O meu trabalho dentro da Câmara dos Deputados, ele é muito focado, né? É a defesa da vida, da família, dos valores, a defesa da nossa fé, da nossa religião. Mas aqui eu sempre deixo muito claro que a minha defesa da vida ela é pautada no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outra tradução vai dizer que tenham vida plena. Então a minha defesa da vida dentro da Câmara, nas comissões que eu participo, como Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, Seguridade Social e Família e tantas outras, porque aqui é uma loucura, diferentemente do que quem está em casa pensa, aqui nós trabalhamos muito. Infelizmente a grande mídia mostra aquilo que tem de pior no Congresso Nacional, e aquilo é um fato, mas não é só aquilo, né? Mas nessas comissões onde eu estou, os projetos de lei que eu apresento, as defesas que eu faço também em outras comissões em que eu não sou titular, elas partem desse ponto, do Evangelho de João 10:10. Ou seja, eu defendo a vida desde a sua concepção e por isso eu realmente dou a minha cara a tapa dentro desse Congresso, defendendo a vida, defendendo o nascituro, contra o aborto em todas as instâncias e até o seu declínio natural, não é? É o que nós católicos pregamos, acreditamos, defendemos, o declínio natural, né, da vida e com a dignidade que o ancião merece. Mas muitas vezes, alguns defensores da vida se esquecem que depois que a gente nasce, a gente tem que viver, né? Então nós temos que defender o nascituro, mas depois nós temos que trabalhar para que o bem comum aconteça de forma prática com políticas públicas que viabilizem a vida digna do cidadão brasileiro, especialmente dizendo. Então, nós temos que pensar em educação, em saúde de qualidade, moradia, um trabalho digno, políticas públicas que de fato tirem as pessoas da extrema pobreza, da pobreza e gerem naquele pai de família, naquela mãe de família, naquela família, a dignidade de trabalhar para se sustentar, não ficar vivendo simplesmente de programas sociais, como a gente infelizmente vê no nosso país, que tem o seu valor emergencial, que realmente o país estava mergulhado, e muitas pessoas mergulhadas numa pobreza extrema. Então, claro que a ação emergencial sempre ela é muito eficaz, mas não pode parar aí. E nós, como cristãos dentro da Câmara, e eu especialmente, eu não digo por todos, eu digo por mim, porque eu diante de Deus, eu sim vou ter que prestar contas e diante daqueles que me elegeram. Então, a minha atuação ela tem sido nesse sentido. A defesa da vida, defesa da família, defesa dos nossos valores, como dizem em Macabeus, capítulo 3, 43. Nós temos que defender o nosso povo, a nossa pátria e a nossa religião. E é isso que eu tenho tentado com muita vontade, com muita garra fazer aqui dentro do Congresso. Qual tem sido, então, o seu maior desafio como parlamentar católico, cristão, e qual preço você paga por isso, por defender essa bandeira? O maior desafio que hoje eu acho que eu enfrento
não é estar nesse ambiente que muita gente diz, ali é um covil de víboras, você está no meio de pessoas que são muito pecadoras. Não, eu sou tão pecador quanto, todos nós somos pecadores. Eu nunca aqui dentro do Congresso, nesse quase um ano de mandato, me coloquei acima de qualquer pessoa aqui me achando mais santo ou menos santo que ninguém, né? Eu sei da minha condição de pecador, da minha fragilidade, e sempre olho para o outro, sabendo que se ele fez algo que de fato naquele momento me impactou negativamente. Eu aprendi algo com a Luzia Santiago, cofundadora da Canção Nova. Ela dizia assim, Flavinho, quando você vê alguém cometendo um erro, fazendo algo que te impacta negativamente, pense assim, se não fosse Deus na minha vida, eu poderia ter feito pior. Então assim eu olho as pessoas aqui dentro do Congresso. Então um grande desafio aqui é não ser um religioso dentro do Congresso. Muitos religiosos já passaram por aqui e só deixaram marcas negativas. E digo isso hoje estando aqui vendo esses resultados negativos. Aqueles que quiseram se portar como religiosos e querendo enfiar a goela abaixo das pessoas a sua fé, a sua religião. Jesus Cristo não impôs a ninguém, né, a possibilidade de segui-lo. E a nossa religião nos ensina isso. A religião católica não é uma imposição, é uma adesão, né? Então, o primeiro desafio é esse, aqui dentro, não me portar como um religioso, fundamentalista, mas alguém que traz os valores da sua fé e age a partir desses valores. Deputado, ser católico vai além da nossa fé, né? E político também. Como que associa isso, político católico hoje? Então, o Papa Francisco, ele nos mostra muito claramente que a política ela é a forma mais alta de se fazer a caridade. E quando a gente faz essa experiência de fé e política, nem todos são chamados a estarem como candidatos ou como representantes, né, vamos dizer assim, eleitos, mandatários, mas quando a gente faz a experiência de fé e política, nós percebemos claramente que a raiz é a mesma, né? Nós dizemos que a política é a arte e a ciência na busca do bem comum. E quando a gente lê na Sagrada Escritura Paulo dizer que o Espírito concede dons diferentes a cada um, mas para o bem de todos, então nós entendemos que a missão é a mesma, né? E realmente, quando um político ele vive os princípios e valores do Evangelho, ele consegue muito mais ser sal, ser luz e trazer bênção para a nação. E além de também ter uma postura e uma coerência maior para governar ou para legislar. Olha, diante de tantas catástrofes que o país tem passado, como que a política pode trazer também um pouco de conforto e esperança para a população? Nós não podemos desistir, né? Nós somos o povo da esperança. E às vezes, quando a gente vê as coisas muito agitadas, é sinal de um novo tempo, né? Quando a madrugada é mais escura, ela está preparando para o novo amanhecer. E na Bíblia está escrito, o mundo que estava nas trevas, ou que jazia, ou seja, estava morrendo nas trevas, viu brilhar uma grande luz. Essa é a esperança do Natal, essa é a esperança que Jesus nos traz. E essa deve ser a esperança também nossa, de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo, de um Brasil mais humano, de um Brasil mais cristão, de um Brasil mais feliz. Você poderia também nos aproveitar e conscientizar as pessoas e se despertar para essa rede pelo bem hoje, que é para todos, juntos nessa luta do país melhor. É verdade, a Rede do Bem, ela quer congregar todos os homens e mulheres no Brasil que querem se unir para realmente fazer da nossa nação um país justo, fraterno. E cada um de nós tem o seu valor e tem a sua parcela de contribuição. Você, eu, todos nós, juntos, usando nossas virtudes, nossos talentos, nossos dons, para contribuir para que o mundo seja melhor, para que o Brasil seja um país mais feliz, nós estaremos assim acelerando todo esse processo. Precisamos uns dos outros e Deus precisa de nós.
uma das pautas principais desse encontro ecumênico que aconteceu em Brasília nos últimos dias não poderia ser outra senão a questão da defesa pela vida. Dizer sim à vida é dever, é missão de todos os cristãos. Essa vida lá desde o início até o seu fim natural. E nós queremos trazer agora detalhes de uma pessoa que tem lutado arduamente na defesa desse tema tão importante para a nossa sociedade. Eu convido você a conferir agora. Digo sim à vida. Digo sim a tudo que me destes. Digo sim à vida. Dia após dia, instante após instante. Digo sim à vida. Pastora, a vida dos indefesos ela tem sido a mais atacada nos últimos tempos, né? Qual que é a importância da unidade dos credos na luta pela defesa da vida? Se não houver união, a vida vai estar sob risco. Nunca a infância foi tão atacada como nos dias de hoje. Nunca o nascituro foi tão atacado como nos dias de hoje. Esse é um país, infelizmente, que ostenta números que nos assustam. Somos o campeão mundial de homicídios. 1 a cada 3 meninas é abusada sexualmente no Brasil. 1/3 das meninas estão sendo abusadas sexualmente no Brasil. É muito, é muito. O Brasil é o pior país da América Latina para meninas. Essa é uma nação que machuca o bebezinho na barriga da mãe. Essa é uma nação que tem aborto. Essa é uma nação que as autoridades querem liberar o aborto. Essa é uma nação que já estão até falando da gente legalizar a pedofilia, porque é cultura do povo brasileiro. Eu não aceito que pedofilia seja a cultura do meu povo. Portanto, diante de todas essas ameaças, se a gente não se unir, nós vamos continuar colocando em risco a vida humana, os indefesos, a infância. Está na hora da gente se levantar. Quais são as temáticas relacionadas à vida que a gente precisa ficar atento? São muitas. Aborto, querem legalizar, as drogas. Nós temos uma proposta lá na Câmara que vai permitir que cada pessoa plante 12 pezinhos de maconha em casa. Se tiver 10 pessoas na sua casa, você poderá ter na sua casa 120 pezinhos de maconha plantados. É um absurdo. Nós temos iniciativas contra a vida, por exemplo, a eutanásia. Estamos se discutindo a eutanásia aqui. Mas agora também estão querendo legalizar a prostituição. Sabe para quê? Para que os prostíbulos recolham impostos para salvar a economia. Querem legalizar os jogos. Para quê? Para que os cassinos recolham impostos. Tudo agora é em nome da economia. Nós já fomos a 6ª economia do mundo sem precisar de dinheiro de jogo, de aborto, de prostituição e de drogas. Nós temos um Deus rico, não precisamos de dinheiro de sangue para levantar a economia dessa nação. Portanto, são muitas propostas contra a vida, contra a família e contra a criança, no Senado, na Câmara e na Suprema Corte. E por fim, como cidadão, ele pode manifestar contrário a essas atrocidades que têm acontecido na nossa nação? Primeiro, como cristãos, nós temos que entender que nós temos que clamar, orar. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, eu ouvirei e sararei a sua terra. A primeira coisa, os cristãos têm que estar juntos em oração, clamor. Segundo, demonstrar indignação. Nós vamos ter que realmente mostrar indignação. Terceiro, cuidado com o voto na urna. Nós temos um poder extraordinário que se chama voto. Não podemos votar em pessoas que estão se levantando contra a vida, contra a família e contra a nossa fé. Então está aí a oportunidade de a gente mudar por meio das urnas. Viu só como é possível construir um Brasil mais irmão na questão da unidade, na questão da fraternidade, na
questão do esforço para levarmos os valores da família, da defesa da vida e contra a corrupção? Pois é possível desde que cada um faça a sua parte. E é por isso que nós aqui, no programa Arte da Vida, queremos agradecer pela sua audiência nesse ano, bons momentos que vivemos juntos, excelentes oportunidades de aprofundarmos a nossa fé, aprofundarmos o nosso conhecimento e crescermos como pessoas, crescermos como os filhos de Deus, amados e queridos que estão aqui nesse mundo, para levarmos adiante essa missão de brilhar como luzes que ficam à disposição das pessoas que não têm tanto acesso a essa luz. Desejo a você, em 2017, acima da média. Fica com Deus, um grande abraço, a gente se encontra no ano que vem. Valeu, até mais!